Boa tarde, Brasil. Boa tarde, internautas. Boa tarde, servos e servas do Altíssimo. Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, que está também nesse momento enclausurado em sua casa e vivendo esta agonia mundial. Nós estamos oficialmente começando aqui a nossa live. Esse é o momento em que convido você a abrir os seus ouvidos e também os seus olhos do entendimento para receber aquilo que o Espírito do Senhor nesses dias tem derramado no meu espírito, e especialmente no dia de hoje, nesta madrugada para cá, o que o Senhor tem nos falado a respeito de tudo que está acontecendo. E você vai estar compartilhando conosco, já vai chamando aí seus amigos, cria aí na sua sala de vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, para que essa revelação chegue o mais longe possível. Nós estamos vivendo um tempo que os profetas precisam se pronunciar. E eu tenho uma revelação do céu muito forte para esse momento. Mas é necessário que você, em primeiro lugar, acredite na Bíblia. Em segundo lugar, esteja disposto a receber o conselho que nela está inserido e que nós vamos estar manifestando o conselho do Senhor para nós, diante das revelações que estamos para desvendar. Amém? Então comece aí, já compartilhando, vamos interagindo. Estou vendo aí a Tamires, o Felipe Souza, Deus abençoe. Vamos participando. Então você já vai preparar sua Bíblia aí, porque onde nós vamos estar participando, Cláudia Lins, Deus abençoe. A Águida, Campeche, muito bem-vindos, vamos que vamos. Esse é um tempo novo para o mundo, mas também é um tempo novo para o povo que se chama pelo nome do Senhor na terra, viu? Haverá um antes e um depois deste chamado caos da pandemia coronavírus. E aí, muitas perguntas surgem. Esse caos, ele vem de Deus, vem do diabo ou foi provocado pelo homem? Eu já deixo essas três perguntas no ar aí. Esse caos vem de Deus, vem do diabo ou vem do homem? Foi provocado pelo homem? Então nós temos aí já três perguntas para você começar a pensar. E você vai preparar um exemplar da sua Bíblia aí, se você tem em sua casa, para acompanhar comigo. Não vai dar para a gente pregar muita coisa aqui, mas vamos passear um pouco na revelação da palavra, contextualizando com a revelação que o Senhor nos deu para esse tempo e o que está acontecendo no mundo. Então temos que fundamentar a revelação e os acontecimentos com a palavra, porque é assim que tem que ser. Se não tiver um pano de fundo, concorde com a palavra de Deus, então não tem nenhum fundamento, nenhuma revelação. Nem tampouco os acontecimentos do tempo presente podem ser compreendidos como sendo algo que está previsto acontecer se não tiver na Bíblia, tá bom? Ah, mas quem falou foi... Aí tem um bocado de profetas, pseudos profetas aí, Nostradamus não tem nenhuma parte com o Evangelho, não tem parte com Deus, nada disso. Aí é um profeta ecumênico, não, aí o que Nostradamus falou não vale. Os maias, os astecas, não vale. O que vale é o que está na palavra. Profetas de Deus vivem, conhecem, vivem e praticam a sua palavra. É diferente. Então, você vai abrir a sua Bíblia aí em dois textos bíblicos. Primeiro, Amós 3, amém? Vai abrir duas passagens bíblicas, eu quero me ater apenas a essas duas passagens. Amós 3 e Mateus 24. Amós 3, Mateus 24. Para que a gente possa compreender o que está acontecendo. Ok? Vinícius Lima, Neide Lima,
Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá bonito, vamos lá. Vamos compartilhar com mais gente, porque vamos entrar na palavra, na revelação forte. E vamos estar trazendo a lume o porquê desse caos mundial e o que está por vir. O porquê desse caos mundial e o que está por vir. Essa é a revelação que nós temos para esse tempo. Jaime Alves, John, Deus abençoe. Marli, minha amada irmã Marli, Deus te abençoe. Marli Souza. Vai compartilhando aí, porque nós vamos entrar agora na palavra. Ok? Essa palavra, essa revelação, ela tem dois grupos de pessoas. Já se posicione aí para você entender que essa revelação, ela alcança dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que não conhecem ainda o Senhor, mesmo que já tenham ouvido falar do Evangelho, mas ainda não conhecem a sua palavra, não fizeram aliança com o Senhor, nem conhecem a sua palavra, nem pratica ainda. Não importa se tem temor ou não tem temor, mas é o grupo das pessoas que ainda não se aliançaram com o Senhor Jesus. E o segundo grupo, que me direcionarei, são aqueles que com certeza compreenderão mais fácil o que nós vamos estar transmitindo, aqueles que já fizeram a sua aliança, que já conhecem a palavra de Deus, a examinam a palavra e também procuram praticá-la. Então é o segundo grupo de pessoas. Então aqueles que estão aliançados em Cristo e já conhecem a sua palavra, e os que não estão aliançados, mas desejam conhecer, que é o seu caso, você que está sendo convidada, e com certeza após essas revelações, você vai ter uma posição melhor a ser tomada, porque o Espírito Santo vai te convencer de que você precisa tomar uma decisão muito urgente, muito rápida, porque não há muito tempo, ok? Então vamos para a palavra, Nós vamos começar com Amós 3, versículo 6 ao versículo 8, a primeira referência bíblica para a gente se situar. Então está escrito assim: a buzina na cidade será tocada sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade ou na cidade sem que o Senhor o tenha revelado, ou o Senhor o tenha enviado? Permita-me. Acontecerá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha enviado? É uma pergunta bíblica aqui. Na sequência, versículo 7 diz: certamente. Uma resposta já. Olha aí, eu fiz 3 perguntas e já está tendo resposta aqui. Certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Versículo 8: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então o caos mundial, respondendo aqui, já antecipando, biblicamente, as 3 perguntas que eu deixei já lançadas aí para você começar a refletir. Esse caos mundial, ele provém de Deus, provém de Satanás ou provém do próprio homem? Então a Bíblia está dizendo: acontecerá algum mal na cidade, ou num estado, numa nação ou a um povo, ok? Sem que Deus tenha enviado? A Bíblia responde: certamente que não acontecerá coisa alguma sem que Deus antes avise aos seus servos, os profetas. Lhe deu conhecimento de que ele estará fazendo isso. E como fica Satanás e ficam os homens em relação a muitas coisas? Por exemplo, se o coronavírus for um produto de laboratório, for uma arma biológica, Deus se utiliza dos próprios meios que ele dispõe, seja na capacitação de ciências, na capacidade de conhecimento que ele deu ao próprio homem, ou muitas vezes Satanás é o seu agente de juízo, visto que
existe uma medida e um tempo certo para Deus tratar com cada pessoa, cada grupo, ou mesmo com a humanidade por completo, por inteiro. Então a primeira resposta que nós temos é que o mal não pode prevalecer se Deus não tiver lhe dado a permissão, a autorização. Seja porque o homem plantou isso, é o alvo da consequência do primeiro pecado de Adão, e isso vem se desatando na história para um cumprimento de um propósito profético já pré-estabelecido lá atrás. Deus já determinou que assim seria, pelo fato de o homem mesmo levar a essa necessidade de que ele fosse contemplado com tais males. Assim como também o bem. Está escrito que nenhum homem pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E aí nós temos uma palavra onde Herodes, ou Pilatos, na verdade, quando esteve julgando Jesus, ele disse que tinha o poder de absolver Jesus, sendo Jesus Deus encarnado, o Senhor, Criador dos céus e da terra. E Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder de te condenar e de te absolver? Ele disse: nenhum poder teria se do céu não te fosse dado. Até mesmo aquela pessoa que vai fazer o mal, que foi levantado para fazer o mal ao próprio Filho de Deus, foi colocado como um ministro, como governador, no tempo certo, por Deus, para cumprir esse propósito. O coração dele foi endurecido, porque Deus assim o permitiu. Assim como o coração de Faraó foi endurecido para um tempo, para um propósito. Deus deu graça a Moisés diante dele, mas endureceu o coração de Faraó, porque Faraó achava que ele era Deus, se dizia ser Deus, já que ele dizia ser Deus, Deus disse: então agora você concorra comigo. Então nós já temos aí uma resposta para as três perguntas que eu lanço e ao mesmo tempo já começo respondendo pela palavra. Ok? Mas nós queremos nos ater à revelação da palavra propriamente dita para o caos que está acometendo o mundo. E qual o fundamento disso? E o que está por vir? Aleluia! Então convide os seus amigos aí, porque nós vamos ler Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24, que é conhecido como o pequeno Apocalipse. Aleluia! Mateus, capítulo 24, que é conhecido como o pequeno Apocalipse. Então, voltando aqui à temática, ok? O porquê desse caos mundial, o porquê desta pandemia e o que está por vir ainda em nossos dias. Aí é a revelação de Deus, o que está por vir agora em nossos dias. Qual o propósito disso? O porquê? Qual a causa, a razão desse caos? E o que está por vir? Tanto para o grupo que eu disse que já está aliançado com o Senhor, como o grupo que ainda não está aliançado. O que está por vir? Amém? Precisamos entender isso à luz da palavra de Deus. Antônio Carlos da Silva, Deus abençoe em nome de Deus. Sandra Figueiredo, vamos participando aí. Aleluia! Sua forma de entender a palavra de Deus não será mais a mesma. Ainda que você tenha recebido revelações, minha amada eterna namorada, a pastora Ana Paula Alves, está trabalhando para o reino. Ela é uma marqueteira de Jesus, aí trabalha mesmo. Deus abençoe. Estamos diante de um caos. Estamos diante de uma pandemia, mas qual é o propósito disso, o porquê disso? Como dissemos, já nos antecipando a revelação propriamente dita, nós colocamos aqui as três perguntas. Foi quem o responsável pelo caos? Deus, Lúcifer, Satanás, seus demônios, ou o homem? O mal está predeterminado. Deus é aquele que tem o domínio de tudo, ainda que os agentes sejam Satanás ou o próprio homem. Mas é para a colheita que o próprio homem ou Satanás
tenha que receber como juízo da parte de Deus, que eles são designados para o cumprimento dos propósitos de Deus. Então Deus não faz nada sem primeiro aviso. Então Deus tem profetas, Deus tem falado na história, Deus tem usado os seus profetas na palavra. Na história Deus tem levantado os seus profetas, os seus embaixadores, os seus ministros. E no tempo presente Deus tem os seus pequeninos, muitas vezes tido como aqueles que ninguém conhece, ninguém vê, que ninguém identifica a sua pessoa, mas identificam a sua mensagem quando Deus fala. Então Deus está falando desse tempo. A palavra que nós temos é Mateus 24, quando Jesus ele descia do monte com seus discípulos. Jesus ele esteve sempre orando, mesmo sendo filho de Deus, ele orou, ele esteve buscando, ele esteve se revestindo para um propósito do ministério de 3 anos e meio. Antes de Jesus começar seu ministério, ele foi para o deserto. Ele esteve jejuando e orando 40 dias, se revestindo. 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. 40 dias, Jesus esteve se posicionando para cumprir o ministério. Ele se batizou e foi para o deserto se revestir. E quando de lá retorna, começa a fazer sinais e prodígios, anunciar agora a chegada do rei. O Senhor Jesus, ele esteve em todo o tempo, sempre orando, sempre subia ao monte para orar e se apresentava pela manhã à multidão, seja no templo, seja na beira da praia, no mar, seja no monte, nas montanhas, onde havia relva, assentando ali a multidão para lhe ouvir. Ele esteve sempre trazendo novidades, porque ele esteve sempre com o Pai. Ele disse, Pai, ele fez uma oração para que a multidão entendesse que ele tinha uma comunhão com o Pai, que nada ele fazia de si mesmo. Ele disse, Pai, eu te glorifico e eu te agradeço porque sempre me ouves. Tu me ouviste. Quando Jesus chegou ali para fazer o milagre, ele já tinha sido ouvido. Ele já tinha orado 4 dias antes de chegar ali. Ele já estava em comunhão, orando todo dia. Pai, me ouve, me responde, me autoriza que eu vou lá ressuscitar Lázaro. Quando ele chegou até Lázaro, ele já tinha a resposta do Pai. Por isso ele disse, eu te agradeço porque me ouviste. Então Jesus já tinha sido respondido porque ele sempre orava. Então nós temos aqui Jesus descendo do monte. Jesus se apresentando com seus discípulos diante do templo. E os discípulos se maravilham, dizem, olha Senhor, que maravilha o nosso templo, o terceiro templo construído, porque era o segundo templo reformado, então era o terceiro templo na verdade, que era dado o nome de templo de Herodes. Quanta maravilha, quanta coisa preciosa, que mármore lindo, quanto ouro, quanto minério, né? E Jesus então frustra os discípulos. Não vedes tudo isto aí no capítulo 24, ele diz, Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos então ficam perturbados, atônitos. Meu Deus, estou pensando que está chegando o reino de Deus, que o Senhor agora que está nos trazendo a revelação do Messias, e agora o Messias vai ficar e vai haver tudo novo para nós, vai ser tudo diferente. O Senhor está me dizendo que vai ser destruído. Os discípulos ficaram perplexos. Aí os discípulos disseram, precisamos de uma revelação mais clara. Em particular, no versículo 6, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular. Olha bem, a revelação do capítulo 24 de Mateus precisa ser entendida porque é uma confusão que acontece por muitos que professam até o nome do Senhor, não entendendo essa questão escatológica de pré-tribulacionismo, meso-mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento, a volta de Cristo, que é, né, quem é o pêndulo aí dessa forma de ver a escatologia, se nós cremos na vinda de Jesus antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da grande tribulação. E aí se faz uma confusão, porque não compreende a revelação que Jesus dá no capítulo 24 de Mateus, dada em muitos momentos exclusivamente para os discípulos judeus, porque Jesus estava tratando de coisas relativas a Israel. Mas tem parênteses em que Jesus abre para atender uma visão sobre todos os povos. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer o que eu
falei e propus fazer aqui. Que eu tenho uma revelação, primeiro para o grupo daqueles que precisam entender, né, a palavra de uma forma diferente, porque não tem aliança ainda com o Senhor, você que ainda não conhece a Bíblia, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que não tem uma experiência com a palavra. E uma revelação que eu tenho para você que já conhece Jesus e que já está acostumado com a palavra, já ouve mensagem e é um estudioso da palavra de Deus. Maxwell Silva França, Deus abençoe. Leiro, homem de Deus, a paz do Senhor, meu amigo. Então vejamos o que o Senhor vai falar dentro desse mesmo capítulo. E nesse mesmo versículo 3. Quando ele, em particular, é buscado pelos seus discípulos. E os discípulos perguntam em particular ao Senhor, dizendo: dize-nos agora, por favor, nos explique aí, quando serão, primeiro, 3, os discípulos fazem. Então, o capítulo 3, o capítulo 24 de Mateus, com base no versículo 3, gosta de 3 perguntas. Por isso que o povo faz uma confusão muito grande. Porque Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Não haveria pedra sobre o templo de Jerusalém. Foi o que perturbou os discípulos, que levou eles a fazer uma pergunta ao Senhor: quando seriam essas coisas? A primeira pergunta deles é essa. Então eles fazem 3 perguntas, eles fazem: quando serão essas coisas? Que coisas? Quando é que Jerusalém será destruída? Quando é que Jerusalém será destruída e que não vai ficar pedra sobre pedra do templo, que o templo vai ser destruído? O Senhor está dizendo que vai nos faltar o nosso templo. Segunda pergunta: e qual o sinal da tua volta? Segunda pergunta: quais são os sinais para a tua volta? Terceira pergunta: e quais são os sinais do fim do mundo? São 3 perguntas em uma. É isso que tem que observar, se não é assim que está no versículo aí. Quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda? E, é uma terceira pergunta, e do fim do mundo, sinais do fim do mundo. Qual será também o cenário do fim do mundo? Então, diante dessas, um arcabouço escatológico, onde ele responde às 3 perguntas, e que nós precisamos entender qual desses tempos nós estamos vivendo, qual o que diz respeito a nós, qual o porquê desse caos mundial, onde se enquadra numa dessas 3 perguntas, a gente, nós que estamos vivendo esse tempo, ok? Então vamos para a palavra? Então Jesus começa respondendo pela ordem. Ele abre parênteses, vai e volta. Mateus está tratando de tudo isso. Então vamos entender a Bíblia. Você que já está com a Bíblia aberta aí, David Souza, Deus abençoe, Lucélia Reis, vamos aí, vamos participando, Deus abençoe. Compartilhando. O segredo aí é compartilhar, viu, gente? Nós estamos vendo que a palavra forte é a revelação forte. O porquê do caos mundial e o que está por vir. O porquê de compartilhar sua fanpage, suas páginas. Por quê? Porque depois que a live encerrar, vai continuar sendo reproduzida, as pessoas poderão ter esse conteúdo. É uma revelação estético aqui, né, escatológico, mas é importante. Então veja bem, Jesus faz aos discípulos uma explanação escatológica, quer dizer, de doutrina, de ensinamentos das últimas coisas, com base em 3 perguntas que eles fazem. A primeira pergunta que eles fazem é: quando é que vai acontecer a destruição de Jerusalém? Qual o sinal disso? De que forma? Já que não vai ficar pedra sobre pedra no templo. Aí Jesus mostra os primeiros sinais em relação a isso. Jesus diz que eles tinham que ter o cuidado, versículo 4, que ninguém os enganasse, que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sucedeu logo em seguida ali a ascensão de Cristo, muita coisa aconteceu nesse sentido. E ainda acontece. Claro que tem palavras que têm a ver com aquele momento, mas que também ela é uma aplicação que a palavra de Deus é para hoje, ontem e eternamente.
aplicação da história, mas naquele momento Jesus também estava cuidando de preparar os discípulos, que viriam muitos falsos mestres, e surgiram na igreja primitiva muitos falsos mestres, muitos. Macião, nós temos o Simeão, o Simão, o mágico, aquele que lá de Samaria, que teve os dons espirituais, os ebionitas, que eram um tipo de judaístas que se pegavam ao letrismo, e houve muitas doutrinas heréticas que foram desencadeadas. Jesus teve cuidado de dizer aos discípulos, os seus discípulos diretos, que não deixassem ser enganados por falsos mestres, ou até mesmo alguns que se passassem por falsos cristos. A doutrina que nós chamamos de gnosticismo, ela trouxe muito prejuízo à igreja primitiva. A maioria dos escritos dos apóstolos, tanto o apóstolo João, o apóstolo Judas, o apóstolo Pedro, tem uma refutação à doutrina gnóstica. O apóstolo Paulo também trata disso também. Como os gnósticos prestavam cultos até os anjos. Fernanda Barbosa, Deus te abençoe. Thelma, Deus te abençoe. Então veja bem, o Senhor estava falando para os discípulos ter cuidado com isso, mas que haveria também guerras dentro dos seus tempos e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Presta atenção no versículo 6, aí você está com a Bíblia aberta, porque está muito claro na palavra, mas o povo não lê Bíblia. Ele diz, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha aí, guerra e rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Nos seus dias os discípulos teriam, e mesmo na história. Mas esse contexto só termina no versículo 8, ele diz, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá o quê? Fome, pestes e terremotos em vários lugares. Se multiplicarão essas coisas. Mas olha o versículo 8. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, porque não é o fim. Algumas coisas que estariam acontecendo que não tinha a ver com o fim do mundo ainda, mas tem um tempo para isso. E em relação aos acontecimentos que seguiriam a eles, ele apresenta aqui o acontecimento que acometiriam a eles, que seria um protótipo dos acontecimentos que estavam também por vir. Então nós temos 3 tempos. O tempo da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, o Senhor disse para eles, está aí fundamentado em Mateus, que você pode ver no capítulo 24, Jesus falando sobre esses assuntos, aí nos versículos que se seguem, versículo 16 a seguir, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça. Pula aí para você entender que Jesus falando agora da destruição de Jerusalém, já pula no versículo 16 a seguir. Só que tudo isso que está acontecendo aqui também é um protótipo do sinal da sua volta, porque ele está respondendo 3 perguntas. Sinais da destruição de Jerusalém, sinais da sua volta e depois sinais do fim do mundo, que são tempos diferentes. Estão ligados uma coisa com a outra, mas não são em tempos iguais, ok? Então ele diz, no versículo de número 16, o que vai acontecer com Israel, quando ela for cercada. Israel seria cercada. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver, versículo 17, estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso no inverno por quê? Porque o inverno, para você fugir para o mato, Israel tinha que fugir pelo sul, tem que fugir para os países do sul, pelas montanhas. Kézia Teixeira, Deus abençoe. Maria Alva Abreu, vamos aqui. Fica difícil. Imagina, nós estamos num país tropical, muito fácil da gente sair para o mato. Mas um país onde chega abaixo de 0, 5, 10 graus abaixo de 0, 15, 20 às vezes. Você imagina no inverno? É difícil. As pessoas morreriam. Assim como na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi vencida porque ela entrou contra a Rússia e a Rússia foi destruindo suas cidades e deixando eles adentrar
para a região fria. Aí o inverno veio. Alemães que eram acostumados com o inverno não tinham condição de sobreviver no frio da Rússia, que era muito pior. Ali, você sabe que está ligado à Rússia também, a Sibéria, aquela região toda ali é de 50 graus negativos, então eles morreram gangrenados no deserto. Você está dizendo que não aconteça no inverno, vocês têm que orar para nem acontecer no inverno, porque senão não vai sobrar ninguém. E também no sábado, porque no sábado, porque o judeu ortodoxo, ele não andava mais do que 1,5 km, 1,6 km. É autorizado pela lei, a distância percorrida em um sábado, para não transgredir a lei, que eram 2.000 côvados, menos que 2.000 côvados, não podia andar 2.000 côvados, menos que isso. Então, eles sabiam que se acontecesse no sábado, eles morreriam, porque eles preferiam morrer do que não cumprir a lei. Um judeu ortodoxo é assim. Um judeu que cumpre a lei, ele não recebe o dinheiro, ele não cumpre nada. Ele não transgride o ortodoxo. Então, Jesus estava falando desse aspecto. Agora, vamos adiantar. Então, o Senhor está dizendo para eles que também isso aqui é um protótipo dos sinais da sua vinda. Os sinais da sua vinda seriam também sinais demonstrados com coisas como terremotos, fome, guerra, pestilência. E aí a gente sabe que estamos enquadrados também nesses sinais da sua vinda. Então Jesus está respondendo aqui a segunda pergunta, está nesse texto, mas também está aí no texto do capítulo número 21, porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, quando Jesus vai falar do sinal que precede a sua vinda propriamente dita. Ele está dizendo que haverá uma grande tribulação, uma grande aflição na terra, como nunca houve desde o princípio do mundo, versículo 21, até agora, e tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados em uma carta de salvaria, eu vou pular essa aqui para depois ensinar, que é o terceiro sinal mais enfático. Então, Jesus explica no versículo 23, de novo, para os judeus e para aí também os escolhidos. Judeus, não há igreja, escolhidos judeus que vão estar vivendo aquele tempo, porque se você continuar o versículo de número 9 até o versículo de número 14, você vai entender mais uma vez a pausa. Ele diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso acontece tanto aos judeus como àqueles que tomam o nome do Senhor. Aí são sinais da vinda do Senhor, que vai acontecer na história. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros. Ok? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim. O fim de quê? Fim de sua vinda, de sua vida. Ou até os acontecimentos findos, antes da vinda do Senhor. Quem perseverar até o fim, versículo 13, olha aí o que está dizendo. Esse que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Agora o fim do mundo. O fim para aqueles que vão ficar firmes, pode ser a sua vida, sua existência, ou a vinda de Jesus. O fim do mundo se dará, o fim dessa era, se dará quando o evangelho do reino for pregado em testemunha a todas as gentes, que será pregado pelos judeus, depois que Jesus tirar o povo dele da terra e desencadear o que está no versículo 21, a grande tribulação, a grande aflição, que será um período de 7 anos, em que o governo do anticristo será implantado e será proibido o culto a Deus, será morta 2/3 da população da terra, com todos os caos que estão previstos aqui, mas muito mais em intensidade, terremotos, cairão meteoros dos céus, asteroides cairão, que são chamados de estrelas, as potências do céu serão apagadas, as águas serão amargas, serão convertidas em sangue do mar, e 2/3 das águas dos rios. Então imagina, as águas potáveis serão transformadas em sangue, assim como foi no Egito. Vai haver uma manifestação dos demônios com a materialização, eles se encarnarão, eles se mostrarão como eles são.
demônios com características horríveis, corpo de cavalo, cauda de escorpiões, cabeça de leão. Imagina, cabelos como de mulheres e rosto como de homem. Coisa horrível. Demônios que vão atormentar os homens. Eles atormentarão os homens. A morte vai ser presa por um período, dentro desse período de tribulação, de aflição tão grande, que pessoas buscarão em 5 meses, tem um período que a morte vai ser presa. Pessoas buscarão a morte, não conseguirão morrer, ainda que elas se suicidem, se joguem debaixo do trem, se joguem do poste de cabeça para baixo, elas não vão morrer. Elas podem buscar a morte, mas não encontrarão. Elas serão destruídas, despedaçadas, mas não morrem. Então, a Bíblia está dizendo que a tempo de aflição para os judeus foram acometidos pela invasão de Roma no ano 70, e houve a diáspora, chamada a dispersão dos judeus, que até 1948 eles ficaram espalhados no mundo, e aí o Senhor cumpriu o que disse no profeta Isaías: pode nascer uma nação em um só dia. O Senhor ajuntou eles novamente. Por isso o Senhor chama de escolhidos, os judeus escolhidos aqui, para a colheita final, porque a igreja escolhida é outro assunto, é outro momento. O povo salvo escolhido é outro assunto. Então, os judeus escolhidos, ele enviará os seus anjos para os ajuntar. Isso é na sua vinda para implantar o governo milenar. O Senhor vai os ajuntar dos 4 cantos, como está no versículo 27, porque como o relâmpago sai do oriente e aparece no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu resplendor, as estrelas dos céus cairão, serão abaladas e serão eles contemplados, porque vai haver aí o final de toda essa tribulação com a manifestação da vinda do Senhor em glória, porque o Senhor já veio, arrebatou a igreja, arrebatou o seu povo, estará voltando novamente 7 anos depois dessa aflição que acontecerá 7 anos, agora para implantar seu governo. E Israel será contemplada nesse momento, quando o Senhor voltará em glória. Então, eles verão, versículo 30, o sinal do Filho do Homem. Por quê? Porque todas as nações da terra se ajuntarão contra Israel para destruí-lo. E o Senhor disse: se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém de Israel. Por isso que o Senhor abreviou. Nenhum dos escolhidos. Por isso o Senhor vai marcar 144 mil judeus para evangelizar na grande tribulação. Então entendamos, Jesus falou de 3 tempos. Um tempo para os judeus que receberiam a diáspora, que Israel teria atingido pela invasão de Roma, foi destruído no ano 70. Jesus falou do sinal da sua vinda, que teriam pestilência, terremoto, intensificação das guerras, dos rumores de guerra, e a gente está vivendo isso. Então, o que estamos dizendo? Que esse caos mundial é o sinal da vinda do Senhor, é um sinal que antecede a vinda do Senhor, não o fim do mundo, mas a vinda do Senhor em manifestação ao povo que se chama pelo seu nome, que é o grupo dos eleitos, dos salvos em Cristo, que aguardam a sua volta. Esses sinais precedem a sua volta. Então esse caos mundial é uma demonstração do que foi colocado para Israel como um protótipo lá, que haveria fome, haveria guerra, pestilência. Houve um protótipo, e agora nós estamos vivendo um tempo de massificação disso. Sinais da vinda do Senhor estão acontecendo. Então nós estamos no tempo intermediário, o tempo do cumprimento dos sinais da vinda do Senhor. E esses sinais são manifestos da parte de Deus. É Deus quem está permitindo o cumprimento do caos. Ele está permitindo com que os homens se matem, com que os homens eles mesmos criem os seus projetos de autodestruição, e Deus os apoia na sua sabedoria. Está escrito no capítulo 1 de Coríntios que Deus apoia os sábios na sua sabedoria. Eles criam os vírus e eles mesmos são vitimados em cumprir aquilo que já está predeterminado. Pestilência. Pois Jesus disse que aconteceria pestilência. Se não acontecesse pestilência agora, não acontecesse agora guerra,
não acontecesse agora. E que guerra está acontecendo? De todas as naturezas, guerras bélicas, sim, mas também as guerras comerciais, que são chamadas de rumores, as guerras econômicas e políticas, que são mais nocivas, muitas vezes, do que as guerras bélicas, que a guerra bélica é o resultado do rumor de guerra. A guerra bélica é o resultado do rumor de guerra política e econômica. As guerras econômicas, elas fecham as portas econômicas de uma nação, como a Coreia do Norte, aonde há uma ração dada para os povos, né, para aquela nação ali, pelas sanções econômicas. O país que recebe uma sanção econômica, pelo rumor da guerra, ele fica vitimado e ninguém socorre ele. Ninguém está lá para saber. Você que é de outro país não sabe o que está acontecendo, mas está morrendo lá na Coreia do Norte. Está morrendo na Venezuela, milhões de pessoas padecendo com a fome. Milhões de pessoas desnutridas, pessoas que estão sendo adoecidas por causa da falta do alimento, pelas sanções econômicas, por causa da guerra comercial, que um bloco comunista, sócio-comunista de um lado, defende uma coisa e o bloco outro, e aí fica uma nação no meio. Aí um governo satânico, ditador, entra ali no meio e diz que não vai cumprir nenhuma coisa nem a outra, e o povo sofre. Então, a fome está lá. Na Coreia do Norte são 300 gramas, antes agora da pandemia do coronavírus, 300 gramas de ração diária, distribuída para ainda frango, carne suína, picanha. Você come no Brasil, você tem tudo, você tem, mesmo com essas represálias que estão acontecendo, que é também já um sinal, onde a comida está apodrecendo aí, você pode ver os vídeos, onde está apodrecendo os alimentos nas frutarias. Olha aí como está acontecendo nos supermercados, nos açougues. Eu vi gente jogando caminhão, os caminhoneiros perdendo caminhões de comida porque os governos bloqueando as estradas. Isso aí é uma ação, entendeu? Já do fim dos tempos, sanções de uma outra forma. É o governo do estado que não obedece ao governo federal, é o governo do município que não obedece ao governo federal, fecha a entrada e saída de alimento, a entrada e saída de pessoas. Isso é para trazer o caos. Quem está por trás do cumprimento disso? Os homens e Satanás. Mas Deus previu isso na sua palavra e revelou através dos seus profetas. Jesus, como Senhor e profeta, ele foi o maior de todos os profetas, ele pronunciou isso. Então os rumores e guerras, eles são muito mais graves, na verdade, do que a guerra propriamente dita. Quando acontecer a guerra bélica, com espadas, com canhões, com bombas atômicas, que não vão ser permitidas ser lançadas agora, as bombas atômicas, aí eu apresento que é um sinal do fim, porque elas estarão preparadas para o Armagedon, que é o final da grande tribulação, mas outras armas são usadas, os torpedos, os mísseis, eles são usados, as armas químicas, as armas biológicas, já sem autorização estão sendo liberadas. Você viu que lá o Bashar al-Assad, ele colocou lá na Síria a arma química e morreu pessoas. E existe aí países que já usam delas, mas os rumores de guerras estão trazendo caos através do medo, do terror, do espanto, e as pessoas estão sendo vitimadas. O caos mundial é o sinal da vinda de Cristo. O que está por trás do caos mundial? Um cumprimento profético. Então o que é, pastor? Por que disso? Cumprimento profético. E o que eu devo fazer? Cumprir o que Jesus disse aos discípulos. Olha, tenham cuidado que ninguém vos engane. Quem vos engane? Os poderes constituídos, mentirosos políticos. Porque o anticristo, ele também será um político, o maior político da história. Só que ele será um político investido de autoridade espiritual. Ele terá como co-participante o falso profeta no seu processo de governo, que unirá as religiões. Esse negócio de dizer que tem que se juntar os católicos com os muçulmanos, com os budistas, com os evangélicos. Só quem não conhece Bíblia, que esses, me perdoe, coitados. Às vezes eu vejo radialistas falando besteira, não conhece a Bíblia, defendendo o seu ponto de vista sem conhecer a palavra, de dizer que tem que haver união das igrejas, isso aí, quando acontecer, vai acontecer,
A igreja verdadeira, vencedora, não estará na terra. A igreja vencedora já estará no céu. Vai acontecer isso sim, porque será defendido pelo falso profeta, em nome do anticristo, em nome do falso Cristo, que virá e trará a paz mundial. Qual é o cenário propício? O caos para a manifestação do anticristo. Então o caos tem que acontecer. Não haverá governo se entendendo, haverá pandemias, haverá pestilência, haverá fome. Aí um bloco de 10 países vão levantar-se, 10 países fortes, a partir do que a Bíblia chama de cabeça da Babilônia, que é na verdade o modelo da idolatria, da feitiçaria, do ocultismo, por trás dos poderes, que a gente sabe que o mundo é governado pelos Illuminatis, pelos maçons e por toda essa forma aí de idolatria que não se apresenta, mas em nome de cada religião eles trabalham a política mundial, e eles vão oferecer um plano de governo, um plano de equilíbrio social, onde não haverá um desrespeito às autoridades, não haverá, como está acontecendo já, um país que acata uma coisa, o outro que não acata, no mesmo país, um governador que não acata, um prefeito que não acata, porque cada um só defende o seu interesse político, mas eles estão sendo, na verdade, instrumentos de cumprimento profético e são manipulados por um maior do que a mente deles, e eles não sabem, ou alguns até sabem, Satanás, que está fazendo com que eles assim se posicionem. E o que acontece? O caos mundial será a oportunidade para cumprir o que Jesus falou. Quando eles estiverem vivendo esse caos, aí eles vão anunciar um plano de paz. Mas antes disto, desse plano de paz, o Senhor arranca a igreja. Porque quando tiver o cenário pronto, o Senhor tira a igreja. E aí esse caos ele se intensifica mais ainda. E ele vai se apresentar a esse indivíduo como a solução. E quando disserem a paz e segurança, capítulo de número 5, verso 6 diz, 1 Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Então, para Israel, nós temos um versículo aqui que não tem nada a ver com os judeus. O versículo 15, que diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. É um parênteses que Jesus abre para entender que tudo que está acontecendo aqui, o que aconteceu em Israel, lá no período do ano 70, é um protótipo, porque a desolação de que falou Israel, Jesus está falando que ainda vai acontecer, não aconteceu, que é quando o anticristo, no final desse período de tribulação, ele vai assentar num templo que vai ser construído para Israel, por ele mesmo, que vai dar condições, vai ter uma paz entre os árabes e os judeus. Por força, judeus têm que aceitar esse plano de paz, e nesse plano de paz vai ser construído o templo. E os árabes vão deixar construir o templo no lugar onde está a mesquita de Omar, ali onde está o domo da rocha. Ele mesmo, depois que ele tiver o domínio da opinião pública mundial, ele mesmo vai dizer, agora eu sou Deus, eu sou a religião. E quem vai dizer isso? O falso profeta. E há de ser que todo aquele que não acatar será destruído. Mas eu não vou estar aqui, você que já aceitou a fé não vai estar aqui. Então Jesus falou de 3 tempos, o tempo que já passou dos judeus, o tempo em que vai acontecer os sinais da vinda do Senhor, que são para aqueles que vão viver, o período da história que vão começar a desencadear aceleradamente, acentuadamente os sinais e que nós estamos vivendo. Esse caos é para quê e por quê? Primeiro, ele é para o cumprimento profético. E o porquê? Para o mundo, é para o mundo se preparar para o recebimento do anticristo. E para a igreja, o porquê? É para a igreja se despertar e buscar o avivamento que precede a volta de Cristo. Porque todo avivamento é precedido por um caos. Então a igreja será arrebatada no momento em que o mundo está vivendo um caos, mas a igreja estará vivendo um avivamento. Então eu estou agora trazendo uma palavra para o segundo grupo, a igreja, dizendo: igreja, esse caos para a igreja
o povo que se chama pelo nome do Senhor, a oportunidade do avivamento. O avivamento que começou lá em Israel, primeiro avivamento, foi quando Jesus foi assunto aos céus, e aí a Israel espiritual, Israel, a igreja que estava ali em Jerusalém, foi perseguida por Herodes, e eles foram proibidos de cultuar o Senhor. Veio o primeiro avivamento, o derramamento do Espírito Santo, eles foram batizados e começaram a pregar em toda a Judéia e Samaria, confins da terra, e eles começaram a ser expulsos. Houve um avivamento tão intenso que eles vendiam suas propriedades e dividiam, porque eles tinham um plano de não viver mais para o mundo, viver só para Deus. Avivamento é algo que nos compromete a não vivermos com a cabeça focada nas coisas que estão acontecendo no mundo, para nós usufruirmos das coisas do mundo, mas para entendermos que é uma oportunidade de nós nos prepararmos para recebermos a bênção do Senhor, que o Senhor está trazendo para nós, é uma oportunidade ímpar. E eu ainda não vejo que chegou o momento desse avivamento, porque o caos ainda não foi suficiente na vida dos crentes e na vida dos pastores, dos ministros. Está intensificando. Se esse momento de caos ele precisar ser intensificado para o avivamento da igreja, que precisa viver um tempo, uns anos de avivamento, de frutificação, que a capacite, a disponibilize como uma igreja viva, né, frutificando e em pé na presença do Filho do Homem para o arrebatamento. Então isso vai acontecer, vai ter que acontecer. Talvez vai faltar pão, talvez vai faltar mais tolerância à pregação do Evangelho. Eu vejo uma onda de perseguição se desatando a partir justamente desse caos, quando o povo que se chama pelo nome do Senhor não obedecer ao sistema de proibição de culto, que isso pode acontecer. Vai ter pastores presos, pastores sendo perseguidos. Isso eu estou dizendo poucos, porque a maioria estão aceitando e vão aceitar, assim como no governo do anticristo, o mundo inteiro vai aceitar, mas os que estiverem avivados, que estiverem posicionados, não vão aceitar. Então, esse porquê do caos para a igreja é porque a igreja precisa, o povo de Deus precisa buscar sua face. Meu irmão, minha irmã, eu vejo aí as coisas acontecendo e o povo está aí só compartilhando, fique em casa, em vez de dizer, fique na oração, no jejum, fique na frutificação, se converta, quebrando de coração, muda a sua vida, muda a sua forma de servir o Senhor. Não se sensibilizou. Líderes que não se sensibilizaram, eles ainda não fizeram, sabe por quê? Porque eles ganharam grandes salários, ainda não bateu a fome na sua casa. Mas no mundo inteiro existe cristãos também já sofrendo, não só cristãos, o mundo inteiro, mas também cristãos que já estão tendo dificuldade, porque eles não podem cultuar, eles não podem adorar. Em terceiro lugar, que é o terceiro grupo, o terceiro sinal aqui que o Senhor diz, a terceira resposta, o fim do mundo mesmo só se dará. O sinal do fim do mundo é depois da grande tribulação, quando se juntarem todas as nações da terra em bloco, um bloco contra o outro, para destruir Israel, e um pequeno bloco vai defender Israel. Israel será desamparado por todas as nações da terra. Zacarias 14 diz que Israel, Jerusalém é uma pedra pesada, todo aquele que a erguer vai se arrebentar com ela, quem tentar defender. Então Israel será desamparada, e haverá uma ordem mundial, uma ordenança e um complô mundial para destruir a Jerusalém e a nação de Israel, porque a igreja foi arrebatada. Israel é quem é o representante de Deus na terra, por isso que é os escolhidos que vão estar na grande tribulação, não são os testemunhos de Jeová, não, eles serão os testemunhos de Jeová, sim, porque eles são os testemunhos que a Bíblia fala, capítulo 43 e 44 de Isaías 10, Isaías 44, 10, 43, 8, é isso mesmo. Eles são as testemunhas do Senhor, e eles vão ser os escolhidos que vão ser ajuntados, porque o Senhor vai vir com a igreja já glorificada, e vai defender Israel, porque senão vai ser destruída. Aí vai haver uma guerra nuclear, a terceira guerra mundial, vai acontecer naquele final, é o fim desse sistema, dessa era, que Jesus vai agora julgar o anticristo, que vai estar no governo, vai mandar ele vivo para o lago de fogo, diante dos olhos de toda a humanidade, vai mandar o falso profeta vivo para o lago de fogo, e vai amarrar Satanás por 1000 anos, diante dos olhos da humanidade.
a humanidade vai ver Satanás sendo amarrado e vai dizer, era esse aí, está lá no capítulo 28 de Ezequiel, era esse aí que debilitava as nações, esse aí, nem acredito que esse infelizinho aí tinha esse poder todo. Porque ele é um espírito que vai ser maniatado. Um espírito não precisa ser uma grande pessoa. Um espírito ele pode ser pequeno, mas ele tem um poder grande porque ele foi feito grande. Mas ele vai ser amarrado 1000 anos e vai ser lançado no abismo, amarrado 1000 anos. E Jesus vai julgar as nações, vai morrer. Ali vai morrer todos os exércitos inimigos, todos. Vai haver um anjo clamando, dizendo, venham todas as aves de rapinas do céu, dos 4 cantos, para comer carnes de reis, de generais, de poderosos. Aí a guerra do Armagedon. Porque na guerra do Armagedon tem uma palavra profética no capítulo 14 de Zacarias, que diz que haverá uma ação, que Deus vai permitir também uma ação do céu, como nuclear. Porque a Bíblia diz que os homens apodrecerão a sua carne estando em pé, e os seus olhos apodrecerão na órbita ocular. É uma guerra nuclear, como aconteceu lá em Hiroshima. As pessoas elas apodreciam, queimavam vivas ali, teve gente que ficou só a mancha no lugar. Vai haver uma mudança até na geografia do planeta Terra. Inclusive em Israel, vai haver uma mudança na geografia de Israel. Vai partir o Monte das Oliveiras, vai partir. Uma banda para o sul, outra banda para o norte, vai haver vai partir, e vai correr um rio do oriente ao ocidente, nascendo, passando por dentro de Jerusalém, e jorrando para dentro do Mar Morto, e o Mar Morto vai se tornar água doce, e vai haver um grande florescer, vai haver frutificação de árvores abundantes, para as pessoas de todas as tribos irem lá comer do fruto e usar a folha das árvores que vai nascer à beira do rio, que nasce do trono de Deus em Jerusalém para os 1000 anos, para as folhas servirem como remédio e o fruto como alimento. Eles vão lá para beber dessas águas. Isso aqui é escatologia profunda. As nações da terra irão para Israel, para Jerusalém, para receberem a lei, que a lei sairá de Sião. E a igreja? A igreja estará na Jerusalém celeste. E a Jerusalém terrena passará por uma transformação. E quem vai governar é Davi. E quem vai reger sobre as tribos de Israel? Os apóstolos, as 12 tribos, por cada apóstolo, cada um dos apóstolos sobre as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel serão regidas pelos 12 apóstolos do Cordeiro. Você pode compartilhar isso aí, porque isso aqui é profecia revelada, escatologia profunda, que não tem nas igrejas por aí não, você não vai encontrar não. E a igreja vai reger sobre todas as nações da terra. Israel será administrado no milênio, 1000 anos, será governado por Davi. Davi vai se apresentar glorificado para governar Israel 1000 anos. E os apóstolos, os patriarcas, eles vão governar, vão reinar ali, com Davi sobre as 12 tribos de Israel, mas na verdade quem vai governar são os apóstolos. Essa é a verdade, sobre as tribos de Israel, enquanto que a igreja, tanto misto dos gentios e judeus convertidos, que é o Israel espiritual, vai governar sobre as nações da terra. Está uma parábola que diz que aquele que mais trabalhar vão governar sobre 2 cidades, outros sobre 5 cidades, outros sobre 10 cidades. Aí tem prefeitinhos achando que é alguma coisa que governa 4 anos, tem governadorzinho esquerdista que fica afrontando Deus, dizendo que o comunismo é bom, e o comunismo é a doutrina de governo mais, que será penalizada, que mais afronta a Deus, porque elas, no lugar onde operou o comunismo no mundo, as pessoas foram treinadas a serem ateias, e desacreditar do Criador, acreditar no homem, e às vezes até no Estado, mas não dar glória a Deus. Então esse sistema será punido, porque será o sistema do anticristo. Por isso eu quero dizer que ainda que o governo no Brasil ou em algum lugar do mundo receba essa revelação aí, de direita prevaleça há algum tempo, e eu acredito que Deus tem um tempo no Brasil para o governo de direita ter um fôlegozinho, só uns dias. Mas no fundo não vai prevalecer a nível mundial e nem local por muito tempo, porque o governo que vai ser acatado pelo anticristo é o governo ditador.
então terá que ser um governo tipo comunista, socialista, aonde vai exigir que do rico dê ao pobre e assim sucessivamente. Vai ser desse jeito o governo do anticristo. Por isso que as pessoas vão acatar e vão aclamá-lo como Deus, como o Senhor Messias. Mas ainda há um povo na terra que Deus está dizendo: esses sinais, esse caos é para a igreja, para o povo que se chama pelo meu nome, entender que eu estou voltando. Que eu estou voltando, é a hora de clamar, é a hora de buscar, é a hora de santificar e cumprir a palavra. Quem for santo, santifique-se mais. Quem for puro, purifique-se mais. E quem é ímpio, quem não quer Deus, quem gosta da feitiçaria, gosta da idolatria, da mentira. Não existe pacto não, irmãos. Nós amamos o pecador, mas não existe aliança entre igreja. Não existe como um evangélico que prega Jesus como o único caminho, o único Senhor e Salvador, ser aliançado com idólatra que diz que tem que ter Maria, que tem que ter Sebastião, que tem que ter Antônio, que tem que ter Fátima, que tem que ter Aparecida. Não tem como. Não tem como dizer que vai ser com o Maomé, com o Islã. Não tem como juntar. Porque só um caminho, Jesus. Só um caminho leva a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, todos os caminhos levam ao inferno. A Deus só um caminho, só Jesus de Nazaré. O porquê desse caos? O porquê desse caos mundial? Porque é um cumprimento bíblico. Para que as nações precisam disso? Para a preparação do governo do anticristo. Agora, para que a igreja precisa desse caos? Para ela tomar uma posição e alcançar o avivamento que precede a volta do Senhor. E ela tomar uma posição e evangelizar e trabalhar. Porque a evangelização mundial que fala que é o evangelho do reino, não é o evangelho que nós pregamos. O evangelho do reino é o evangelho que os judeus pregarão para os que vão reinar, os que sobreviverem à grande tribulação e reinarão no milênio. O evangelho da graça é o que nós pregamos, o evangelho da salvação. O evangelho que Paulo disse, o meu evangelho, esse é o evangelho. Esse é o nosso tempo de pregar, do despertamento. É aquele quadro das 10 virgens, que 5 são prudentes, que estão com as suas lamparinas acesas e com as botijas cheias. A igreja que vai ser arrebatada. A igreja arrebatada é a igreja vencedora, que vai ouvir o rapto. A voz do Senhor vai sair da terra. Vai haver um caos maior ainda quando a igreja sair. E aí é por isso que o anticristo vai ser aclamado. Se o caos vai estar grande, com a igreja saindo, o caos vai ser maior, porque vai morrer gente demais, aviões caindo, trens desgovernados, metrôs desgovernados, as empresas onde tem um operador de máquina que é um salvo que vai ser arrebatado, vai desgovernar. Você imagina só o que vai acontecer. Então, eles vão dizer, nada, crente não presta, não queremos ninguém que chame crente mais na terra. Agora o novo governo, o governo do Messias, o novo Messias, o novo governo mundial. Nós presenciaremos essa organização, tudo esse formato, essa formação, mas não estaremos aqui. Eu digo eu, que faço parte da igreja, vai ser arrebatado, se você também acredita, esse é o momento. E se você não é aliançado ainda com o Senhor, agora é a hora. Igrejas serão fechadas depois do arrebatamento da igreja, não será mais possível cultuar. Isso aqui é um ensaio, igreja fechar, fecha comércio, fecha tudo, essas ordens, diga fique, não saia de casa, não sai, se sair morre, se sair paga multa, se sair... É um ensaio. Toda essa epidemia, pandemia, todo o caos, isso é um ensaio, porque o que vai vir é muito pior. E o que vai vir? Muito pior. Vai vir mais mortes, vai vir mais pestilência, vai vir mais terremotos. O que está por vir? Em relação ao cenário do mundo? Guerras. O que está por vir em relação ao cenário do mundo? Muita confusão política. O que está por vir em relação ao cenário do mundo? Muita doença, muito terremoto, muita fome e miséria, muita fome e miséria. Hoje a metade da população da terra já sofre direta e indiretamente a fome, mas vai ser muito mais. Você tem o que comer, você tem emprego, está reclamando da vida. Você que fica lastimando, que eu sem dinheiro não vivo. Você não pode viver sem Deus. Porque o ruim é você ter uma vida sofrida na terra e sofrer eternamente no inferno. Isso sim vai ser ruim. Porque a vida não acaba aqui, não. Aposte para ver, você que é ateu, ou você que é ocultista, que é idólatra, que fica acreditando em purgatório. Não tem purgatório, não. Purgatório é a casa das pulgas, do cachorro.
não tem purgatório. Às vezes eu sou muito incisivo e às vezes pareço desrespeitoso. Não, é o Espírito Santo que me dá essa ousadia. E às vezes eu tenho orado, Senhor, meu Deus, tira isso de mim, porque às vezes eu estou afrontando. Mas o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me fez uma espada para falar. O Senhor me deu uma espada para falar, na verdade. Minha fala tem que ser como de um profeta. E o profeta, ele não tem que ter a medida humana, a medida é do céu. Então eu sinto muito dizer, não tem purgatório, não tem reencarnação. Oh, aleluia, não tem. Não vai voltar de novo para se aperfeiçoar, não. Está determinado em Hebreus 9, 27, ao homem morreu uma única vez, só uma vez. Segue-se após a morte o juízo. Só que os que estão em Cristo não morrem para morrer. Porque quer morramos ou vivamos para o Senhor, morremos ou vivemos. Porque para o Senhor é que nós vivemos ou morremos e com o Senhor estaremos. Então a gente não vai morrer. Morre o invólucro, morre o corpo, mas a alma vai estar com o Senhor. Agora, quem está sem Cristo morre e perece eternamente. Então Jesus já respondeu aqui. Por que o caos para o mundo? Porque é o cenário para o cumprimento profético e é o momento oportuno para o governo mundial que está por acontecer. Para a igreja, o porquê é porque todo avivamento, e a igreja precisa ser avivada antes do arrebatamento, todo avivamento é precedido por um caos. E o caos que precede o arrebatamento é maior do que todos os caos que já aconteceram na história. O caos da perseguição de Nero, de Domitiano. Não, esse caos foi pequeno perto do caos que estará vivendo a igreja. É o chamado princípio das dores. E a Bíblia chama esse tempo de princípio das dores, que é o sinal da volta do Senhor. Princípio das dores, aquela que está de parto. E esse princípio das dores tem a ver com a vida, com a nação de Israel. Israel está vivendo o princípio das dores, e vai viver, e vai intensificar. Só que as dores deles vão aumentar quando a igreja sair da terra muito mais. Nós já temos que espelhar o princípio das dores em Israel. Israel é sempre odiado. Observa que todos esses países não gostam de Israel. Aquela região ali, só ele sozinho é democrático. Todos os outros países, os governos islâmicos, odeiam Israel. É a religião que mata por decapitação. E está escrito lá em Apocalipse, muitos que vão ser salvos, decapitados. E quem vai matar? A religião do anticristo será uma religião que vai matar por decapitação, arrancando a cabeça de quem não quiser adorar o anticristo e tentar dizer que é crente. Porque não terá mais essa graça que a gente tem, o Espírito Santo, essa liberdade. E olha como é ruim não ter liberdade. Você não ter a liberdade de você ir trabalhar já é ruim. Agora você não vai ter a liberdade de dizer que Jesus é o Senhor. Você não vai ter a liberdade de dar um abraço no seu pai, na sua mãe. Você não vai ter a liberdade de entrar no país que não for autorizado. Você não vai ter a liberdade de usar o seu dinheiro, porque você não pode comprar nem vender se você não tiver o número dele. O número, o nome e a marca. Muita gente se liga ao número, mas ele terá um nome que você vai levar, ou você não, Deus te livre. Aqueles que não vão estar em Cristo, não vão estar no céu, vão levar o nome, vão levar o número e vão levar a marca. Tem uma marca, um símbolo. Um símbolo. As empresas grandes você conhece pelo símbolo. A Nike, você viu o símbolo, já conhece. O Itaú, já viu, o Bradesco, você conhece pela marca. Haverá uma marca do governo. Observe que os governos já são treinados para isso. Cada prefeito, quando assume, ele bota um nome, um slogan e uma marca. Cada governador coloca uma marca e um slogan. Cada presidente de república é do mesmo jeito. A ONU tem uma marca da ONU. A Cruz Vermelha tem. A OMS tem. Observe. O anticristo terá a sua marca. E quem não tiver a marca dele não poderá negociar, nem trabalhar para ninguém, nem comprar, nem vender. Eu estou indo além com essa live, que poderia ter encerrado ela agora, uma live longa, mas porque o Senhor está me dizendo que a igreja brasileira não conhece Bíblia, esse povo vai atrás das bênçãos do Evangelho, mas não conhece a palavra. Uma grande maioria de pastores que foram emergentes, que Deus tem um plano com a sua vida, você é um homem de Deus, líder de 10, de 50, de 100, de 1000, mas você não teve o tempo de se aprofundar na palavra, não conhece o cumprimento profético. Você precisa mergulhar na palavra para você dar alimento para a sua igreja, para o povo que o Senhor tem lhe dado a pastorear, porque senão esse povo vai se perder e você vai ser responsabilizado. E até a sua alma pode se perder. Não fica defendendo o evangelho na terra, não, porque Deus está trazendo a lume
o propósito para o qual as coisas estão acontecendo, o caos mundial. Eu disse, tem um porquê para o mundo e um porquê para a igreja. Agora, o que está por vir? Para nós está por vir agora, vou dizer o que está por vir para terminar. Para nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor, está por vir um avivamento. Oh, aleluia, está por vir um avivamento. Eu estou vendo pastores, igrejas e ministérios sendo despertados para orar, para jejuar, para chamar o povo para passar tempo na presença do Senhor, tirar aí dias e horas na presença do Senhor. Você tem tanto tempo do mundo. Eu tenho discípulos aí que não se deu conta, eu chamo ele para orar, fica inventando o que fazer em casa. Toma vergonha, meu irmão. Se Deus está te dando a oportunidade agora de orar, deixa o negócio de fazer em casa para fazer depois. Minha irmã, esse negócio de fazer o que fazer em casa, deixa para depois, vem orar comigo aqui. Eu não consegui cumprir um relógio de oração. Aleluia, todos os avivamentos da história. Eu não vou falar sobre os avivamentos aqui, porque não vai dar tempo. O avivamento que lá da igreja primitiva, depois salta aqui para o ano de 1727, de onde nasceu um avivamento que influenciou o coração de Jonathan Edwards, que foi o incendiador da sua geração, no final do século XVIII. Depois nós vemos aí tantos outros avivalistas, como Dario White Moody. Depois, quando chega agora no início do século XX, a Rua Azusa reconhece um avivamento que moveu as igrejas pentecostais existentes no planeta Terra todas. E Deus está trazendo uma nova onda de avivamento através do cumprimento profético. Essa pandemia mundial é a oportunidade de haver um antes e um depois do posicionamento da igreja na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Você vai ver, a igreja dos Estados Unidos vai tomar uma posição diferente, que eles tenham se tornado, eles que foram o berço de uma prosperidade, porque eles foram colonizados debaixo da bandeira do evangelho, sem idolatria. Não foi igual nós, o Brasil, que foi colonizado por jesuítas, ocultistas, assassinos de missionários. Não foi não. Lá foi colonizado por protestantes, porque protestavam contra a idolatria de Roma. Por isso prosperou. A Inglaterra prosperou por isso, a Alemanha, a Holanda. Só que eles agora decair, depois de 2, 3 séculos, começaram a se perder nessa referência. Mas Deus está dando tempo para eles se renovarem. E a América do Norte vai ser renovada. A América do Sul, que teve o desprazer de ser colonizada todinha por países que tinham como religião o catolicismo, como a Espanha e Portugal, né? Mas receberam o evangelho forte, e hoje o evangelho cresceu, mas precisam de homens que se desapeguem do paganismo e ensinem a igreja a não ficar praticando paganismo, o sal grosso, a rosa ungida, esse negócio. Não, meu irmão, é Bíblia, é palavra viva. Palavra viva. Oh, alamaço de camandavacho de rai. Oh, de caço de camanduramanavachai. Esses desviados da casa do Senhor, que fica dizendo que não precisa ser crente para estar na igreja, não. Fique nessa aí. Tem 5 milhões de desigrejados no Brasil. Oxalá Deus me dê esses 5 milhões como crentes dentro da igreja, que volte a congregar. Por mais fraco que seja o pastor, o líder que você tem, você estará melhor sendo orientado, fortalecido dentro de um templo, onde você pode estar sendo pastoreado e discipulado. Ainda que Deus tenha a tratar com muitos pastores, mas você vai ter muito melhor condição espiritual. Você tem um lugar para orar junto, para clamar junto, para ser instruído, para cooperar, dizimar e ofertar para ajudar a evangelização mundial. Deus vai despertar essas igrejas do Brasil e do mundo a partir de agora, quando elas se posicionarem a buscar a face do Senhor, repreendendo agora o caos, porque a fome vai da miséria. Não é por causa da doença, não. A doença vai ser um caminho para muitos tomar uma posição, porque os negócios vão ser fechados. Não vai ter muito dízimo, não vai ter muita oferta, não. Quem mantinha programas de televisão vai ter dificuldade de manter no Brasil e no mundo. Então agora precisa tomar posição, clamar ao Senhor por um verdadeiro evangelho genuíno. Eu quero poder ter a oportunidade de onde quer. Sim, mas eu quero que o Senhor me dê a palavra certa, me dê o evangelho de poder para curar, para libertar, sim, mas a palavra da revelação escatológica, preparando o povo para sair da terra.
Um povo que queira sair da terra, sim. Um povo que queira sair deste planeta. Que não queira viver para sempre na terra, não. Fazer projetos para sempre na terra. Então veja bem. Essa oportunidade da igreja se voltar para o Senhor. Porque se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer um povo quebrantado. Eu termino aqui, Joel 2 para todos, Joel 2 para o sacerdote, Joel 2 para a igreja. Olha o que? Joel 2. Tocai a trombeta em Sião, é isso que eu estou falando aqui. Eu não tenho medo do que me possa fazer o mortal, não tenho medo do que me possa fazer um exército que se levante contra mim. Eu não temerei, ainda que um exército se levante contra mim. Se tiver que ser preso por pregar o evangelho, eu vou. Se tiver que morrer por causa do evangelho, Deus me dê força para ser. Mas que Deus levante como eu milhões e milhões de crentes, que estejam preparados para isso. Que o Senhor prepare, que eu não sou de mim mesmo capaz, mas se o Senhor me preparar, eu estarei preparado. Uma coisa é fácil. Estou ensinando o povo a orar e chamando para orar. Porque nenhum avivamento acontece em oração. A igreja primitiva orava 3 vezes ao dia, por isso acontecia sinais e prodígios. Todos os avivamentos aconteceram porque a igreja teve homem como se não me falha a memória, o Spurgeon ou foi Jonathan Edwards, que eles passavam 8 horas, a metade do seu dia, 12 horas por dia em oração. Você acha que você com essa oraçãozinha, tem uma estatística aí que mostra que menos de 10% dos evangélicos oram regularmente. Não estou falando de orar para pagar preço de ser homem e mulher de jejum, de oração, né, de comunhão profunda, de passar horas e horas, não. Falando, oram mais ou menos, porque 90%, mais de 90% nem oram. Eles vêm na igreja, assentam, nem dobram nem o joelho, nem oram. Nem quando está sofrendo não oram. Meu Deus, a oportunidade da igreja é essa. Então o que está por vir? Um avivamento. Para quem? Para quem busca. E os avivamentos nunca começou em lugares grandes nem com muita gente. Lá o avivamento da Rua Azusa foi 8 ou 9 pessoas. Foram 8 ou 9 pessoas. Deus pode começar no meu ministério, começar lá e no seu pastor. Deus começa o avivamento através do seu ministério, num lugar, numa cidadezinha onde ninguém dá nada. Num ministério que não tem nome. Deus pode começar na casa de um verdadeiro cristão, esse avivamento. Oh, aleluia! Deus pode começar em um lugar onde o evangelho nem chegou direito. Oh, aleluia! Eu tenho uma profecia para Porto Seguro, que é o lugar onde nasceu o Brasil. Eu estou aqui. Mas essa obra, Semeadores, Igreja Apostólica Semeadores, ela precisa estar fora do Brasil também, e no Brasil em muitos lugares, mas fora de Porto Seguro. Mas Porto Seguro, eu tenho um discernimento espiritual, que é um lugar onde o Senhor precisa curar a visão da igreja, a visão espiritual, missionária. Porque há outras profecias e há outros tapadores de brecha defendendo o resgate da nação, a cura da visão da igreja em relação à política, que eu acho que o governo também é importante, mas Deus não nos chamou para governar na terra antes do milênio. Eu, pelo menos, entendo assim. Mas podemos influenciar o governo, sim, para bem. Mas a igreja, ela ter esse papel de governar, de ser cheia né? Ela assumir o papel preponderante como prefeitos, como governadores, como presidentes e deputados. Ela pode ter pessoas fazendo isso, mas não, ela não é esse o papel dela, agora não. Mas ela vai governar no futuro. E não, como disse, não vai governar 4 anos, vai governar 1000 anos. Alguém aí acha que governa muito, mas a igreja vai governar 1000 anos na terra. E depois de 1000 anos vai haver uma mesma grei para o céu e a terra, porque vai haver o juízo final e aí depois tudo vai se fundir. E aí ela vai reinar eternamente sobre o céu e terra. Não só sobre a terra, mas sobre o céu e terra. Aí será diferente. Vai se juntar o Israel, o povo do milênio, com o povo que veio antes do milênio glorificado. Aí vai ser maravilhoso. Mas olhe bem, a visão que eu tenho para Deus curar a visão da igreja missionária brasileira, a igreja brasileira no que tange a obra missionária, precisamos, gostaria que você, pastores, aí divulgasse isso, vir orar em Porto Seguro. Eu tenho um ato profético no Monte do Descobrimento, uma porção de terra que foi avistada pelos portugueses. E eles disseram, a terra é nossa, a terra é vista. Eu quero voltar a fazer o ato profético esse ano. E o Senhor me tem dirigido nesse sentido para a gente curar, orar em Porto Seguro. Vamos vir, eu faço um congresso de missões
em setembro, segunda semana de setembro, e eu quero ver os pastores, os ministérios começar a trabalhar, a gente trabalhar junto isso, e começar a pisar aqui essa terra e dizer, Porto Seguro é o lugar da cura, de onde entrou a maldição do derramamento de sangue inocente, do ocultismo, da mentira, da corrupção, e aqui a gente desfaz a visão missionária errada da igreja, porque as igrejas ricas, elas gastam consigo mesmas e não investem nos países onde precisa o evangelho estar sendo pregado. Você está gastando dinheiro com melhor cadeira, com melhor ar-condicionado, com melhor carro de luxo na sua igreja, e não investe na obra missionária, não investe em jovens para ir para a obra missionária, não fomenta neles o desejo de ser missionários. Eu sei que é difícil, porque trabalhadores, e Jesus mandou orarmos assim, orai, pois, ao Senhor da seara, rogai para que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Então eu oro nesse momento agora com você, que eu quero encerrar essa live e agradecer ao Senhor, que você compartilhe mais, mesmo depois que encerrar a live, porque essa revelação é muito forte. O caos do mundo para o mundo, esse caos que está acontecendo para o mundo é o sinal do cumprimento escatológico, porque é a preparação para o anticristo. Para a igreja é o caos que precede o avivamento que a igreja precisa viver para ser arrebatada. Então entre nesse mergulho e entenda que o porquê, desse acontecimento é isso. E o que está por vir? Está por vir mais caos para o mundo, está por vir um avivamento para a igreja, mas haverá uma ruptura da igreja derrotada e a igreja que é vencedora, porque a que é vencedora vai sair da terra e a derrotada vai ficar para sofrer as consequências com o mundo. E aí ela vai ter que aceitar Jesus, vai ter que derramar sangue, vai ter que ser decapitada. Eu não vou ficar, se você não quer ficar, faça uma aliança com o Senhor Jesus agora e hoje. Você que está afastado da casa do Senhor, volte. Sai da prostituição, da mentira, do engano, fica botando desculpa. Sai do pecado. Sim, a mentirosa, seu mentiroso. Você não é fraco não, diga o fraco, eu sou forte. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida de verdade absoluta. E venha orar comigo, venha jejuar comigo, venha ouvir a palavra, eu quero te ensinar a Bíblia. Vá a uma igreja onde você tem aí o acesso, onde prega uma palavra genuína. Não vá nessas que são seitas heréticas não, tá bom? Vai onde tem um evangelho genuíno e procure receber palavra. Tem muitas igrejas aí e ministérios abençoados. E receba, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Agora nesse momento você vai orar e vai colocar a mão no seu coração ou sobre a sua cabeça e vai declarar que você está preparado para se posicionar diferente. E que se você não recebeu Jesus, agora você está recebendo, recebe Jesus como Senhor. Eu quero orar primeiro por esse. Senhor Jesus, recebe ele e ela, que está recebendo a bênção da salvação. Que está voltando agora à tua casa. Oh, Xanaragasubianavachai. Aonde chegar, meu Deus, essa ministração. Eu declaro sobre a vida dele e da vida dela que recebeu a bênção da salvação. O nome é escrito no livro da vida, quem estava afastada. E o nome é escrito no livro da vida para aquele que está aliançando agora. Perdoa os seus pecados. Sinta a leveza do perdão do Senhor agora. O fardo do Senhor é leve e o jugo é suave. Receba. Esteja leve. Respire fundo que você agora está perdoado. Olha aí. O Espírito Santo está com você. Ele veio fazer morada em você agora aí. Receba. Agora, meu Deus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha. Este homem, esta mulher. Ministro do Evangelho, pregador, pregadora, adorador, cantor, intercessor, intercessora, tapador de brecha. Eu oro, meu Deus, pelo apóstolo, pelo bispo, pelo pastor, pelo missionário, pelo evangelista, pelo diácono, pela diaconisa. Meu Deus, eu oro pelo rebanho do Senhor no e pela igreja, Senhor, nos quatro cantos da terra. Que se levante, meu Deus, para receber o avivamento. Meu Deus, faça, meu Deus, o teu povo se voltar para ti, sair do conforto, do comodismo, e sair, meu Deus, de uma mentalidade retrógrada, que não sejam orientados pelos políticos e pela mídia maligna, que tenta fazê-los ter medo e pavor até da existência. Mas faça com que eles, meu Deus, se levantem agora e recebam em nome de Jesus a cura interior, a cura psicológica, a cura emocional e a cura espiritual. Seja em nome de Jesus renovado na esperança. Receba vigor em nome do Senhor Jesus. Pai, eu profetizo, meu Deus, um espírito de sabedoria. A palavra da sabedoria, você vai entender a Bíblia. Quando abrir agora vai começar a entender a palavra revelada, a escatologia. Quando você lê os textos escatológicos, o Apocalipse,
Quando lê agora 1 Coríntios capítulo 15, quando lê 1 Coríntios, aleluia, capítulo 11, 12, quando lê 1 Tessalonicenses 4, vai entender, quando lê 2 Tessalonicenses 1 e 2, meu Deus, que eles recebam revelação, quando lê, Senhor, meu Deus, a segunda epístola de Pedro, eles entenderem, quando lê a epístola de Judas, entenderem, quando lê, Senhor, meu Deus, todo o livro de Apocalipse, eles entendem, lê Daniel, o livro de Daniel, o livro de Zacarias, se eles entendam, recebam revelação. Ai, deca subir, baixai, quando lê, Senhor, meu Deus, os textos apocalípticos de Lucas 21, de Marcos 13, e de Mateus 24, Mateus 25, eles recebam revelação, recebam em nome do Senhor. Que o coração deles incendeie e que eles se tornem, meu Deus, pregadores, que eles usem, meu Deus, o tempo que tem, que eles, meu Deus, se tornem, meu Deus, a igreja viva, a igreja forte. A jejuar, passe, meu Deus, a comprometer, Senhor, meu Deus, com quebrantamento e com avivamento que vai varrer as nações. Recebam em nome do Senhor Jesus. Recebam em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Visite lá no Instagram, Igreja-Semeadores. Compartilhe, vá lá, seja seguidor lá no fazer lives no Instagram, mas eu tenho tão poucos seguidores, né? Eu preciso de ferramentas, preciso de mexer com marketing web, né? Design web, gente que trabalha com isso aí, muitos, mas que queiram ser voluntários para eu continuar pregando, transmitir os cultos, transmitir as lives, etc. Então participe com a gente, seja nosso seguidor lá no Instagram, Igreja traço underline semeadores, veja lá e seja seguidor. Preciso de lá de milhão de seguidores, aí vai dar certo, aí a gente vai alcançar muita gente. Vai aí, compartilha aí, peça aí para as pessoas também ir lá e se inscrever. Deus abençoe a todos. Logo, logo vamos anunciar o nosso canal no YouTube. Deus abençoe. Beijão no coração de todos. Aleluia.